Olá, turma, tudo bem com vocês? Queridos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 da nossa apostila Cinética Química, aonde ela aborda aí o processo da energia e rapidez das reações. Então, quais são os tipos de ligações que favorecem esse processo de arranjo, de átomos dentro de um processo de energia que pode ser consumida ou liberada. Então, automaticamente, nós entendemos que quando eu tenho uma energia dentro de uma transformação química, que ela sofre o processo de liberação para o meio, nós chamamos aí de reação exotérmica. E quando nós temos um processo de transformação química onde existe o processo de absorção de átomos, dentro de um processo de atração e repulsão, existe aí o processo chamado de endotérmico. Todos esses processos são chamados de aspectos termodinâmicos, e estão presentes durante as reações químicas. Existem algumas reações que existe o processo, de avanço energético, então ali existe uma ligação muito forte, aonde ela vai ser capaz de criar uma rapidez capaz de romper aí um processo de ligação, até mesmo um rearranjo eletrônico. E existe alguns processos aonde a energia não vai ser suficiente, então essa colisão ela vai ser menor. Como nós falamos anteriormente, existem muitos fatores que faz com que haja um processo de colisão 100%, então totalmente efetivada. Então nós temos aí o processo da superfície de contato, o catalisador, que é a questão da concentração, e a temperatura. São alguns setores, que são capazes de influenciar a rapidez de uma reação, ajudando no processo da colisão. Automaticamente, gente, nós temos aí inúmeros processos que mostram a rapidez de uma reação química. Então, existem alguns reagentes que são responsáveis de romper a ligação química, fazendo com que aquela energia ela seja totalmente dispensada e formando aí novos produtos. Então, aqui na imagem nós temos uma reação química entre o sódio metálico e o cloro gasoso, que são totalmente reativos. Entre esse sódio metálico e o bromo líquido, nós temos um processo de reação totalmente exotérmico, porque eles são totalmente reativos, aonde essa reação ela vai ser muito rápida e bastante energética, aonde ela vai formar, gente, diversos tipos de constituinte, aonde vai facilitar a reação e vai aumentar a sua rapidez. Então, existem alguns elementos que são favoráveis a esse tipo de energia dentro de um processo de uma transformação química. Então, quando a energia ela é ativada, ela é 100% colidida, existe o processo dessa combustão, essa liberação para o meio, ela tem um processo de colisão, onde as moléculas necessitam de uma energia mínima para reagir. As colisões que não envolvem essa energia, elas não são efetivadas. Então, essa barreira energética, ela não é superada pelos reagentes e não tem o processo, de formação de produto. Então, ela deve, quando eu preciso de uma colisão 100%, então essa barreira ela deve ser superada pelos reagentes para que uma reação ocorra, é chamada de energia de ativação. Então, alguns elementos que não têm esse processo, de condução, de propagação de energia, é necessário que haja aí ou a superfície de contato, ou o efeito de concentração, ou de temperatura, para que haja o processo de propagação e formação do meu produto, que é chamado aí de energia de ativação. Essa energia de ativação, gente, ela é responsável para que os reagentes tenham um processo de propagação através de uma energia exotérmica para liberar o produto. E esse produto, ele pode ser formado através de uma reação endotérmica ou exotérmica. No caso, gente, normalmente a variação de entalpia ela vai ser sempre menor que zero, tá? Também vai ter o processo da catálise, que eu acabei de falar, que é quando eu tenho o catalisador que faz com que haja o aumento da reação. Então, no caso aqui, gente, eu tenho um diagrama de energia numa reação exotérmica, mas automaticamente, dependendo da energia, em vez de eu ter o aumento, eu tenho a diminuição. É quando existe a variação de entalpia menor que zero. Agora, quando eu tenho um processo de catalisador, ele acelera a reação, ele faz com que o reagente ganhe uma energia suficiente para que alcance a energia de ativação, formando o meu produto. Nesse caso, na presença do catalisador, eu tenho uma formação de produto
aonde ela vai ser ativada. Então, automaticamente, a minha variação de entalpia, ela vai ser maior do que o normal, tá? O catalisador, eles são espécies químicas que aumentam a rapidez de uma reação, sem, no entanto, serem consumidas 100%. Então, o catalisador está lá para dar um impulso na reação, mas ela não vai atingir aí a entalpia maior que zero. Ela ainda vai obedecer os padrões aí de variação de entalpia. E nesse processo, gente, de entalpia, de formação, de ativação de catalisadores, existe uma preocupação em utilizar esses processos químicos aí de uma forma incorreta. Então, hoje, esses catalisadores, eles são utilizados aí de diversas formas na radiação ultravioleta, no processo, né, de desenvolvimento de questões, né, que envolve aí as ações humanas e através de construções de diversos tipos de mecanismo. Existe, gente, a catálise homogênea e a catálise heterogênea. Então, no caso do sistema homogêneo, é quando existe a solubilidade dos reagentes e ali eu vou ter um catalisador aonde vai ter o envolvimento de todos os sistemas. Mas também existe a catálise heterogênea, aonde dentro desse processo eu não vou ter a solubilização dos reagentes e eles vão estar separados, gerando um processo de movimentação. Então, eu quero que vocês grifem aí na apostila, tá? Todas as espécies envolvidas nas reações propostas pela equipe de Molina, inclusive o catalisador, estão em fase gasosa, ou seja, formam um sistema homogêneo, eles acabam se misturando. Já quando os catalisadores estão em uma fase diferente dos reagentes, o processo é heterogêneo. Então, vamos imaginar que eu tenho um reagente na fase sólida e um na fase gasosa. Então, eles não estão trabalhando no mesmo sistema, eles não foram capazes de se solubilizar, e aí eles são chamados de catalisadores heterogêneos. Existem também as enzimas, né, que são os processos de fermentação, aonde ocorre através da produção de micro-organismos que vai acelerar um processo químico, dando origem a um produto, né? A fermentação alcoólica, ela pode ocorrer em diversos fatores, como, por exemplo, nas bebidas alcoólicas, né? Como, por exemplo, a produção de vinhos e cervejas. Mas é necessário que tenha aí a produção e o contato com micro-organismos, que são chamados de leveduras, né? Então, no caso do vinho, da cerveja, é utilizado aí o processo da cana-de-açúcar. Então, existe o cultivo da cana-de-açúcar, onde ela vai ser totalmente utilizada, aquele caldo nutritivo, aquele caldo, né, que tem a composição de açúcar, vai entrar em contato com os micro-organismos, ficando em repouso e tendo o processo chamado de fermentação alcoólica, aonde ela vai estar preparada para ser consumida, né? Então eu vou ter aí a produção de vinho, cerveja, que tem esse processo de catalisador de enzimas biológicas, né? E aí, galera, nós vamos ter os sítios ativos, né? Que são aqueles responsáveis, né? Que permite que a enzima ela tem um processo de encaixe, fazendo com que haja a solubilização e a formação do novo produto. Então, no caso das enzimas, né, das leveduras, elas entram em contato com o substrato, que no caso é a parte do caldo nutritivo da cana-de-açúcar, em contato com a levedura, ela vai se conectar, logicamente que ela precisa estar em repouso, aonde ela vai ter o contato, ela vai ter a introdução naquele substrato e depois ela vai formar o produto, deixando aquela catálise totalmente enzimática, tá? E aí, favorecendo o consumo de alimentos fermentados, que hoje, gente, nós temos aí uma quantidade muito grande. Não são só as bebidas, tá, gente? Mas existem aí os cereais, os pães, os queijos, que passam por esse processo de enzimas, né, formadas aí por micro-organismos. Então, são diferenciadas porque são enzimas e não catalisadores. E esse processo, gente, ele foi estudado por Pasteur, que deu o nome aí de pasteurização, aonde existe o contato do alimento com esses micro-organismos. Logicamente, gente, ele precisa ter o repouso e ele precisa ter ação de temperaturas, né? Tanto positiva como negativa. Então, é necessário que haja o processo do aquecimento e do resfriamento, para que haja o processo 100% de equilíbrio entre o processo de reagente e produto. Então, pelo processo de pasteurização, esse processo, né, de açúcar em contato com a levedura, ela precisa ter a troca de energia
tanto do processo de aquecimento como no processo de resfriamento, para que ela esteja pronta para ser vendida de uma forma onde eu vou ter um tempo exato para consumo. Então, todos os processos, né, que são formados aí em indústrias que passam pelo processo, né, de conservação do produto, ela necessita ter esses dois contatos, né, tanto de forma quente como de forma fria. E essas reações, elas são importantes e elas são denominadas aí reações elementares, né, aonde ela vai ter o processo de nitrogênio, dióxido e monóxido de carbono, fazendo com que haja uma relação lenta, rápida ou até mesmo intermediária. Cada reação, gente, ela é responsável por um processo de colisão de partícula e esse processo de colisão, ela não necessita ser rápida ou lenta, né? Não existe um padrão. Vai depender do processo de envolvimento dos reagentes. Então, automaticamente, existe aí o processo intermediário, lento e rápido, né? E cada um deles vai trabalhar de acordo com o valor de elemento e de reagentes presentes dentro de um processo de ativação de uma transformação química. E esses processos, eles são responsáveis aí por todos os meios que acabam influenciando. Então, automaticamente, eu tenho o catalisador, que é quando é usado um elemento químico para acelerar uma reação, mas ela pode ser usada 100% ou não 100%. Então, eu posso ter uma energia efetiva ou não efetiva. Eu posso ter as enzimas, né, que são processos biológicos. Eu posso ter o processo de concentração do meio, superfície de contato ou até mesmo o processo da temperatura. E tudo isso pode fazer uma representação de reação elementar que é necessário, né, para a formação do meu produto e também pode ter o processo da diminuição da rapidez de uma reação enzimática. Então, dependendo do que eu for utilizar no meu reagente, ele pode tanto aumentar como também diminuir. Então, vai depender dos produtos que são utilizados na transformação química. Tá bom, galera? E aí, para finalizar o capítulo 3, nós temos os exercícios, né, de 1 a 4, que nós estaremos juntos fazendo a correção e falando um pouquinho mais sobre esse capítulo 3 na nossa próxima videoconferência. Até lá, galera. Muito obrigada!